Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2023 da Unifesp. Eu vou fazer agora a seguinte questão. O circuito da figura é composto por um gerador, um amperímetro e uma chave interruptora C, inicialmente aberta. Todos ideais. Também compõem o circuito 4 lâmpadas, uma lâmpada L1 de resistência elétrica L1 e 3 lâmpadas idênticas L2 de resistência elétrica R2, cada uma. O gráfico representa a intensidade da corrente elétrica indicada pelo amperímetro entre os instantes t igual a 0 e t igual a 60 segundos, desprezando a resistência de todos os fios de ligação e sabendo que a chave C é fechada no instante t igual a 20 segundos, letra A. Calcule em Coulomb a carga elétrica fornecida pelo gerador ao circuito entre 0 e 60 segundos. E calcule também o valor da resistência R1 em ohms. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui, vamos botar aqui, vai ser calcular essa quantidade de corrente, de carga em Coulomb. Como a gente faz isso? Como ele deu esse gráfico aqui, eu vou copiar esse gráfico aqui, olha só, e vou colar ele aqui. A gente tem que lembrar o seguinte, que carga, tá? Quantidade de carga elétrica, quando a gente tem o gráfico de corrente elétrica pelo tempo, eu posso dizer que a quantidade de carga ela vai ser numericamente igual à área, tá, da figura. Se você notar aqui, a gente tem aqui uma área A1 e aqui uma área A2. Como ele quer a quantidade de carga total, do gerado fornecida pelo gerador, basta a gente pegar e fazer isso aqui, A área A1, ela vai ser o quê? É um quadrado. Quadrado é base vezes a altura. Então, a quantidade de carga da área 1 vai ser a base, que vai ser 20, vezes a altura, que é de 0,5. Então, a quantidade de carga 1 vai ser de 10 Coulomb. Beleza? Agora, a quantidade de carga 2 é a área 2. É um quadrado também, Um retângulo, vamos botar assim, que a área é calculada por quem? Base vezes a altura. Então, a quantidade de carga 2 vai ser a base, cuidado aqui para não errar, A base é de 20 até 60, é a mesma coisa que 60 menos 20. Então, vai dar 40. E a altura é de 2,5. Quando eu pego 40 e multiplico por 2,5, isso vai me dar 100 Coulomb. Beleza? Então, a minha quantidade de carga total vai ser igual a quem? Ao meu Q1 mais o meu Q2. Ou seja, a quantidade de carga total é 10 mais 100. Então, a quantidade total vai ser de 110 Coulomb. Beleza? Agora vamos para outra pergunta, Ele quer que a gente calcule o valor da resistência R1 em ohms. Veja bem, esse cara aqui é o R1. A chave está aberta. Se a chave está aberta, a corrente elétrica ela só vai circular por essa parte aqui do circuito. Então, eu poderia fazer o seguinte, se eu copiar essa parte aqui do circuito, eu consigo determinar exatamente o valor do resistor R1, que é o que ele está pedindo aqui. Bola, como é que você vai fazer isso? Presta atenção, a corrente elétrica, ela sempre vai do traço maior para o traço menor. Então, a gente sabe que é esse aqui que é o sentido da corrente elétrica.
certo? Note que de 0 a 20 segundos, interpretando esse gráfico, eu sei que a corrente elétrica é a que está passando aqui. De 20 a 60 segundos, vai ser exatamente quando a chave C for fechada e todo o circuito vai passar a funcionar, certo? Porque até o texto disse o seguinte, ó, a chave é fechada em 20 segundos, então quer dizer que até aqui a chave está aberta. E a corrente elétrica que passa até 20 segundos é de quanto? 0,5 ampere. Então, como é um circuito simples, eu posso usar a primeira lei de Ohm, né? Direto. Quem vê, ri. Qual é a DDP? 120 é igual a R1 vezes a corrente elétrica, que é 0,5. Então, R1 vai ser 120 divididos por 0,5. 120 divididos por 0,5 vai dar 240 ohms. Beleza? Agora ele fala assim, calcule a potência dissipada pelo circuito, tá? Em watts, entre 20 e 60 segundos. E depois a gente calcule quanto vale a resistência R2. Bom, ele falou em potência, entre 20 e 60 segundos. A gente tem que lembrar que potência é o que o pintinho faz. O pintinho faz pio. Então, a potência vai ser de 20 a 60 segundos, a corrente elétrica é de 2,5 ampere. Bola, e a DDP? Presta atenção. Quando a gente tem uma ligação de resistores, olha só, essa parte aqui do circuito, ela está ligada em paralelo com essa parte aqui, não é? Então, quando a gente tem resistores, tá? Resistores associados em paralelo, a gente tem que lembrar o seguinte, a corrente elétrica ela vai ser diferente se os resistores da associação em paralelo forem diferentes. Porém, a DDP ela vai ser igual. Então, a mesma voltagem que eu tenho aqui é a mesma voltagem que eu tenho aqui. Se a voltagem é de 120, então basta eu pegar e multiplicar por 120. Então, a potência vai ser 2,5 vezes 120, e isso vai me dar 300 watts. Beleza? Agora, eu vou calcular quanto que vale R2. Para isso, eu vou copiar essa figura aqui e vou colocar ela embaixo para a gente fazer esse valor aí do R2. Note o seguinte, quando a chave é fechada, deixa eu apagar isso aqui, né? Toda a corrente elétrica ela vai passar a circular por aqui, né? Então, ó, isso tudo vai passar a circular por aqui. Note o seguinte, vamos pensar em coisas importantes. A corrente elétrica do sistema, quando a chave é fechada, tá? Ela passou a ser 2,5 ampere. Mas com a chave aberta era 0,5. Então pensa comigo. Está saindo daqui do meu gerador 2,5 ampere. Quando ele chega aqui, essa corrente elétrica é dividida para lá e dividida para cá. A gente sabe que era de 0,5 ampere e aumentou para 2,5 ampere, certo? Então, a gente sabe que por aqui vai passar 0,5 ampere. E por aqui? Vai passar 2 ampere. Né? Ficou feio aquilo ali. Espera aí, deixa eu consertar. 2 ampere. Por quê?
0,5 mais 2 vai dar o 2,5, porque quando a corrente elétrica chega aqui, ela junta novamente e forma o 2,5 ampere, certo? Então eu já sei que a corrente elétrica que está passando por aqui é de 2 amperes. Agora note o seguinte, eu tenho aqui dois resistores iguais em paralelo. Então a gente tem que lembrar o seguinte, quando eu tenho resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente é o valor do resistor divididos pelo número de resistores iguais. Então, no nosso caso aqui, a resistência equivalente vai ser o quê? O valor do resistor, que é R2, que a gente não sabe, divididos pelo número de resistores iguais, que vai ser igual a 2. Certo? Agora, o meu ramo aqui, ele fica assim, olha só. Eu só vou pegar esse pedaço aqui, tá? Ó, ele vai descer, vai passar pelo resistor R2, vai passar pelo resistor equivalente. Qual é o meu resistor equivalente? R2 divididos por 2. Então, esse pedaço aqui, ele ficou com essa configuração. Como eu tenho resistores agora ligados em série, eu sei que essa resistência equivalente vai ser o quê? R2 mais R2 divididos por 2. Então, aqui a gente vai tirar o MMC, né, que aqui é 1, vai ser o MMC entre 1 e 2 é 2, 2 divididos por 1 dá 2, então fica 2R2 mais R2, ou seja, isso aqui vai ser 3R2 divididos por 2. Beleza? Então, agora, o meu circuito, que era dessa forma, ele vai ficar assim, ó. Aqui é o gerador, né? A gente vai ter agora a minha associação em paralelo de uma forma mais simples. Esse resistor aqui, que é o R1, a gente calculou na letra A e disse que ele vale 240 ohms, certo? Então, aqui vale 240 ohms. E a equivalente desse cara todo aqui, a gente fez que vale o quê? 3R2 sobre 2. O que está saindo daqui é quanto? 120 volts, certo? Aí a gente tem que lembrar novamente, resistores em paralelo, ó, resistores diferentes em paralelo, ele tem corrente elétrica diferente se os resistores são diferentes, né? E mesma DDP. Então eu sei que a DDP daqui é de 120. A DDP daqui é de 120. E a gente descobriu que a corrente elétrica que está passando por aqui é de 2 amperes, né? Já que quando a chave é fechada, a corrente elétrica total do circuito é de 2,5. Então agora eu vou usar o quê? A primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohm? Que é quem vê e vai ficar 120 é igual a 3R2 sobre 2 vezes a corrente elétrica, que é de 2 amperes. Eu posso simplificar esse cara com esse cara, vai ficar 120 é igual a 3R2, então R2 é igual a 120 divididos por 3, né? Então, R2 vai ser igual a 40 ohms, que é exatamente o que o problema pediu. Beleza?